E aí, tudo bom? Essa é a nossa 14ª aula. A gente vai resolver 6 questões sobre estados físicos e mudança de estado físico com base nas 3 aulas que a gente viu antes. Beleza? Então, vou colocar aqui na nossa apresentação. Certo, pessoal. Essas 6 questões que a gente vai ver vai ser 3 da Unicamp, uma da Unesp, uma da Enem e uma da FUVEST. Serão 5 questões testes, né, com alternativas aí pra gente, e uma questão dissertativa que vai demorar um pouquinho mais, porque tem o texto, eu vou colocar aqui pra gente. Certo. Então a gente vai começar aqui com uma questão da FUVEST do ano de 2018. Primeira questão aí pra gente. O que a gente tem aqui é uma questão mais tranquila. Eu vou dar 15 segundos aí para você pausar, ler a questão e resolver. Essa questão você tem que resolver ela em 3 minutos, tudo bem? Então dá uma olhada na imagem e resolve aí. Certo, então vou ler, vamos lá. Uma postagem de humor na internet trazia o título Provas de que gatos são líquidos, fecha aspas, e usava como essas provas fotos reais de gatos como reproduzidas aqui. Então tem um gato aqui dentro do vasilhame, um gato escorrido aqui, um gato dentro do recipiente, dentro da pia. O efeito do humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos, note a DOT, né? Prova da FUVEST utiliza note a DOT. Considere temperatura e pressão ambientes, mas, né? Vamos lá. Então, qual que é o fato dos líquidos para a gente ter o efeito aqui do humor? Então, gatos são líquidos e eu posso provar, né? Então, os líquidos são os líquidos, baseado no fato que os líquidos metálicos em repouso formam uma superfície refletora de luz como os pelos do gato. Então, líquido metálico, né, um líquido metal fundido, mercúrio, mas não tem nada a ver esse aqui, né? Que tem volume constante e forma variável. Então, o líquido tem volume constante e forma variável? Sim. O volume não muda, mas a forma se adequa ao recipiente, igual a gente está vendo aqui o gato, né, escorrido aqui dentro dos recipientes, né? Propriedade que os gatos aparentam ter. Então, tá com cara de ser AB, né? Então, os líquidos moleculares são muito viscosos, como apresentam os gatos em repouso. Então, um gato é viscoso? Né? Não. São muito compressíveis. Então, o líquido ele não é compressível, né? Se você apertar o líquido numa seringa, como a gente fez na aula de conteúdo, né? Ele não altera o seu volume. Então, ele tem volume definido. Mantendo a forma, mas ajustando o volume. Não, ele mantém o volume e ajusta a forma de acordo com o recipiente. Então está ao contrário aqui na D. E a E, líquidos moleculares são voláteis, necessitando de estocagem em recipientes fechados, como os gatos. Não, o gato não volátil não tem nada a ver. Aqui está os recipientes que a gente utilizou na aula. Então aqui o mesmo volume, só que mudando a forma, né? Então, aquela brincadeira com criança. Qual que tem maior volume? A criança vai apontar esse, só que todos aqui têm o mesmo volume e a gente só alterou a forma. Então, a resposta é a B, como a gente viu, e foi uma questão bem fácil aí, né? Teve uma taxa de acerto maior do que 75%, né? Então, uma questão muito fácil. Certo, pessoal. Agora a gente vai fazer uma questão do Enem 2016, prova amarela aqui pra gente. Novamente, né, você vai ter 15 segundos aí para ler a questão, lembrando de ler a chave primeiro. E depois desses 15 segundos, você tem um tempo aí para pausar e responder. Você tem uns 3 minutos para responder a questão, tudo bem? Depois eu resolvo na sequência. Então vamos lá. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico, transformações da matéria, estão associadas a uma. Tá, vamos ler o texto para a gente ver do que ele está falando. É um texto do Platão, né? Então vai ser um texto antigo. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou-se pedra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo ou ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo, e inversamente, o fogo, quando se contrai e extingue, regressa à forma de ar. O ar, novamente concentrado e contraído, forma-se nuvens e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, e se for ainda mais comprimido, se torna água corrente, e de água se torna novamente terra e pedras. E desse modo, como nos parece,
dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então ele está falando do ciclo da água aqui de um jeito bem esquisito, né? Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma, que é o que a gente leu na chave da matéria. As transições entre ele são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Então é isso que está perguntando. Excetuando-se a fase plasma, essas transformações da matéria em nível microscópico estão associadas a quê? Então, quando a água sai do sólido, vai para o líquido, vai para o gasoso, do gasoso vai para o líquido, o que acontece? Trocas de átomos entre as diferentes moléculas? Não tem trocas de átomos. A molécula de água continua a mesma. Transmutação nuclear? Não, isso aí é o pessoal querendo fazer ouro na alquimia ou na radioatividade, que a gente vê a transmutação da substância, da transmutação dos átomos, né, por decaimento, não tem nada a ver. Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material? Não. Os isótopos continuam o mesmo, não muda nada disso. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material? Ah, sim. Então tem uma mudança na estrutura espacial. A gente viu isso na nossa aula. O líquido está organizado de um jeito, o sólido de outro, o gás, as moléculas estão mais dispersas, né? E alteração nas proporções de diferentes isótopos, nada a ver. Então, o que a gente viu na nossa aula aí? Que tem uma mudança na estrutura espacial, né, no caso da água. Então, a gente viu, por exemplo, a água líquida aqui, né? A água líquida, ela tem as moléculas aqui com uma certa organização. No estado sólido, essa organização aumenta. E ao contrário aí das outras substâncias, né, que as moléculas se aproximam, aqui ela forma esses hexágonos, tudo bem? A gente vai ver isso com mais calma mais para frente na aula de interações intermoleculares. Mas aqui a gente tem a estrutura da água, como que a água se organiza na estrutura de gelo, né? E aqui a água líquida. Observe que a água no sólido, ela ganha volume, ela expande. Essa expansão faz, né, o gelo ser menos denso e boiar, que a gente já viu por aí. Beleza? Agora uma questão da Unesp 2011, vestibular 2011. De novo aqui, né, 15 segundos para você ler a questão, tenta resolver e eu já respondo na sequência. Certo, vamos lá. Então, a passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso é uma transformação física, então teria que ler aqui, né, o texto. Texto para a questão 72 e 73, alquimia subterrânea transforma a mina de carvão em mina de hidrogênio. Em uma área de mineração de carvão localizada no sul da Polônia, um grupo de cientistas está usando uma mina de carvão para avaliar experimentalmente um método alternativo de produção de energia limpa e assim oferecer uma utilização para pequenos depósitos de carvão ou minas exauridas, né, que já tiraram todo o carvão que tinha para tirar, que são tradicionalmente deixadas de lado, representando passivos ambientais. Passivos ambientais é uma dívida, é um problema, né? Uma coisa que tem que ser resolvida ambientalmente que está causando impactos, né? Um passivo ambiental. Um ativo ambiental é algo, por exemplo, a Amazônia, né? Que está lá cumprindo uma função ambiental. O passivo está causando problemas ambientais. Na teoria no laboratório, a injeção de oxigênio e de vapor no carvão resulta na produção de hidrogênio. No processo, o oxigênio líquido é colocado em um reservatório especial, localizado nas galerias da mina de carvão, onde se transforma em oxigênio gasoso, começando o processo denominado gaseificação do carvão. Então, falou e não ajudou a gente. Por quê? Só com essa pergunta aqui, a gente já teria que classificar como endo e exotérmico a passagem do oxigênio líquido para o gasoso e dar o nome disso daí, né? Então, do líquido para o gás, a gente tem que lembrar, né, que a passagem de líquido para gás, no genérico, né, é a vaporização, que lenta é evaporação, rápida ebulição e muito rápida calefação. Com isso, a gente já exclui aqui 3 alternativas, porque do líquido para o gás, ou é ebulição ou é evaporação, que está acontecendo lá na mina. Esse processo de vaporização,
ele ganha, recebe energia ou libera energia? Ele recebe energia. Então, se para sair do líquido e ir para o gás tem que receber energia, é um processo endotérmico. Então, endotérmico recebe energia, exotérmico libera energia, né? Na forma aí, no mecanismo do calor, que a gente viu os mecanismos aí, como que o calor é propagado. Então, o que ficou aí pra gente, né, tirando os exotérmicos, é endotérmico e evaporação. Poderia ser ebulição? Poderia, mas não pode ser exotérmico, por isso a alternativa D. Aqui, pessoal, se a gente for olhar a taxa de acerto, foi uma questão considerada mediana, não mediana de qualidade da questão, mas de dificuldade mediana, porque 55, quase 56% aí dos estudantes acertaram essa questão. Então é uma questão legal, né? Saber sobre endo e exotérmico, o nome do processo, legal, né? Aqui aquela revisãozinha. Então lembrando, né? Fusão, vaporização, sublimação. Nesse sentido aqui, tem que ocorrer aquecimento ou uma absorção de calor do meio, né? São processos endotérmicos. Então, a vaporização é um processo endotérmico. O contrário, né? Um gás perde, libera calor para o meio, ou ele é resfriado, ou aqui na ressublimação, né, numa condição de pressão correta, que a gente vai ver melhor, a solidificação, esses processos aqui, eles são processos exotérmicos, eles liberam calor para o meio. Beleza? Agora uma questão aí da Unicamp 2017, 15 segundinhos aí para você ler, pensar e tentar responder. Você teria 3 minutos para fazer essa questão, se você for simular aí na sua casa. Já vou responder na sequência e a gente vai usar algumas coisas que a gente viu em aula aí. Beleza. Então, aqui não tem nenhuma chave, né? Pode-se afirmar corretamente que o chopp ao suar tem sua temperatura. Então a questão da Unicamp tem que ler inteira, né? Não tem essa chavezinha igual do Enem. Quem tem que suar é o chopp, não você. Esse slogan de um fabricante de chopp encontrou para esse logo. Oh meu Deus. Esse é o slogan que um fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Quem tem que suar é o chopp, não você. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deva ser ingerido a uma temperatura bem baixa, bem gelada, um chopp gelado, né? Pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem sua temperatura diminuída. Então, chopp suar, gente, o que é o chopp suar? É quando você está com uma bebida gelada, o chopp gelado, e ele forma em volta aquela aguinha na parede, né, do chopp. A Unicamp já perguntou isso umas 2 ou 3 vezes até o ano de 2017, né? E então a gente tem que entender. O chopp, quando soa, quando forma aquela aguinha em volta do chopp, a temperatura dele diminui ou aumenta? Então você deixa um chopp em cima da mesa, a temperatura dele aumenta ou diminui? A temperatura dele aumenta. Isso é óbvio, né? O chopp não vai ficar cada vez mais gelado num ambiente. E então a gente já exclui a A e exclui a C. Já enquanto que a evaporação do suor do corpo humano, então aqui nas alternativas, evita que a sua temperatura aumente, evita que a sua temperatura diminua. Então ele está comparando o suor do chopp, né, que é o chopp formando água em volta, com o nosso suor. Quando a gente soa o nosso suor, ele evita que a temperatura aumente ou diminua. Então a gente soa para quê? Essa função fisiológica é para a nossa temperatura não aumentar. A gente não, quando está um dia frio, a gente não vai começar a suar para evitar que a nossa temperatura diminua. A gente soa para resfriar o nosso corpo. Por isso que é a alternativa D. Aqui, pessoal, a gente tem que pensar nas transições aí de energia, né, na transferência de calor aí que tem. Então o suor ele recebe a energia do corpo, então quando você está com a pele molhada, aquele suor ele recebe a energia do corpo e resfria o nosso corpo, tudo bem? Aqui os estudantes não tiveram muita dificuldade, né, porque o chopp, a temperatura dele vai aumentar mesmo, e o suor é para a gente não aumentar a nossa temperatura. Só que tem bastante coisa aí por trás, tudo bem? A gente viu na nossa aula, então, a latinha suada aqui, só para a gente recapitular, né? Então, o ar tem várias moléculas que eu representei aqui com essas bolinhas amarelas, nitrogênio, oxigênio, argônio e vapor d'água, que são essas moléculazinhas aqui. Quando vem uma e colide
com o chopp gelado, com uma lata gelada, ela transfere energia aqui na forma de calor para a lata recebendo esse calor vai aumentar a sua temperatura, igual a gente viu, e o acúmulo dessas moléculas aqui que perdem calor, né, perde energia na forma de calor, forma as gotinhas de água, né, então essa é uma condensação, que é uma perda, um processo exotérmico, então a água, ela perde calor, e para ela perde calor para quem? Para a lata, que vai receber esse calor e vai aumentar a sua temperatura. Belezinha? Agora, a questão aqui do vestibular de 2018 da Unicamp, né? Uma questão ainda de teste, novamente, 15 segundos, tem uma figura, olha para a figura, olha para a chave, tenta resolver, pausa para mais tempo e eu já resolvo na sequência. Beleza? Então vamos lá. Em ordem crescente, os números correspondem respectivamente aos processos de, então 1, 2, 3, 4, 5, convecção, evaporação, radiação, condução, radiação. O que a gente vai fazer? Ler o texto para ver se não tem nenhuma pegadinha, mas aqui esse é um exercício com chave. Essa é uma questão que a proposta dela era para ser interdisciplinar de química e com física, mas acabou na conta lá dele sendo uma questão só de química, tudo bem? Que são os mecanismos aí de transferência de energia pelo calor e entender também os processos de evaporação, ebulição, por aí vai. Então, mesmo em manhãs bem quentes, é comum ver um cão tomando sol. Então tá o cãozinho lá bonitinho com o sol, né, tomando sol. O pelo do animal esquenta e sua língua do lado de fora, então ele tá com a linguinha aqui, sugere que ele está cansado. O pelo do animal está muito quente, mas mesmo assim, o cão permanece ao sol, garantindo a produção de vitamina D3, ou seja, você tem que tomar sol, o cachorro toma sol, por isso que o bichinho fica no sol lá, para produzir a vitamina. Olha como ele é inteligente, né? Durante essa exposição ao sol, ocorrem transferências de energia aqui por diversos mecanismos do calor e entre ele, né? Entre o cão e o ambiente, por processos indicados por números abaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, os números correspondem a... Então vamos ver aqui, 1 é o cãozinho, né, transferindo calor para o chão, né, porque o chão está aqui embaixo dele. Essa transferência do cãozinho para o chão é uma convecção? É uma condução? Então, não é convecção, tudo bem? Porque convecção é entre fluidos, né? Então, gases, líquidos, aqui a gente tem uma condução direta do cãozinho quente para o chão. Então, a gente já ia ficar entre a C e a D. 2. A setinha está saindo da linguinha aqui do cachorro. Então, o que é? Evaporação? Radiação? Evaporação ou radiação? Vai ser evaporação. A linguinha do cachorro, ela tá úmida. Conforme aquela língua vai o suor evaporando, né? Ela vai roubando o calor do cachorro. Então, o cachorro ele soa pela língua, né? Então, a questão é que a gente fez anterior era do corpo humano suar, o cachorro suando aqui pela língua, a evaporação da aguinha refresca ele. Não é radiação. Poderia ser radiação? Poderia ser, ele está numa temperatura aqui maior, né? Até poderia ser radiação, mas não vai ser. Vai ser o mais lógico aqui, é ser evaporação que dá a língua do cachorro, tudo bem? 3, tá essa seta aqui, ó, fazendo essa curva. Radiação, condução, convecção. Condução não é, porque é o ar, né? Então, essa transferência, né, novamente. Transferência de energia. Qual que é essa transferência de energia aqui no ar? O ar, é um fluido, né? É uma convecção, tudo bem? Não é radiação, porque não vai ter esse ar aqui trocando... Até, né, não vai ser por radiação, não vai ser por condução, porque é o fluido aqui do ar, tudo bem? Então, a gente já elimina, fica com convecção. 4. O Sol fornecendo aqui a transferência de energia lá do Sol para o cachorro. Aí sim, né? Objeto, um corpo muito quente, a gente tem a radiação. E o 5, radiação, evaporação, radiação, radiação. Então, o 5 é o bichinho perdendo calor. Então lembra que o 2 poderia ser radiação da linguinha, mas o mais lógico era ser evaporação? Então, aqui o 5 é do animal inteiro, pelo que parece. Então, é radiação. Com isso, a gente chega aqui, 1 é condução, 2, evaporação, 3, convecção,
4 e 5 radiação, tudo bem? Foi uma questão que o pessoal achou muito fácil, até fiquei impressionado. Acho que o pessoal está ensinando isso bem na física, né? Teve 83,6 de acerto. Então, como tinha muitos itens, o pessoal foi bem tranquilo. A gente não vê isso muito na química, mas eu passei por isso nas aulas para a gente entender esses mecanismos aí do calor, que é uma parte importante aí da termoquímica e principalmente na física, tudo bem? Vamos para a próxima? Ah, importante, né? Eu comentei, né, que a evaporação do suor na língua é para evitar que a temperatura do cachorro aumente, que é como o cachorro soa, né? E condução, convecção e radiação são as transferências de energia aí pelo calor. Agora uma questão dissertativa aí pra gente. Uma questão de 2008. Essa questão você tem muito mais tempo para fazer. Ela tem um pouco aí do perfil atual ainda, que é você pensar numa situação e fazer um texto sobre. Então aqui você teria aí uns 15 minutos na sua casa para você simular. Pausa, utiliza o tempo que você precisar, olha a figura, lê o texto e tenta resolver. Eu já vou resolver aí na sequência. Então o que a gente tem aqui? Copo, situação inicial, situação final, textos em itálico. Então vamos lá. Depois das 19 horas, os convidados começaram a chegar. Dina, na prova da Unicamp, nessa época, eles usavam personagens, né? Dina, Omar. Então, Dina os recepcionava no bar, onde havia 2 baldes, um deles com gelo e outro com gelo seco. Então a gente não sabe, né? Dina bradava, falava aos 4 cantos. Isso faz a festa tornar-se mais química, já que esses sólidos serão usados para resfriar as bebidas. Então vai usar gelo e gelo seco para resfriar as bebidas. Provavelmente, né, isso aqui. Para cada bebida estrondosa é a mesma mulher aqui, né? Escolhi o sólido mais apropriado. Curiosamente, alguém pediu 2 doses iguais de uísque. Uma com gelo e outra com gelo seco. Mas colocou os copos em uma mesa e não consumiu as bebidas. Passando um certo tempo, um colega de faculdade resolveu verificar se Dina era sabichona de antigamente e logo foi perguntando: esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Quais são os nomes das transformações Quais são os nomes... Desculpa, gente. Que nomes são dados para essas 2 transformações? Então, do gelo e do gelo seco. E por que essas transformações fazem com que as bebidas resfriem? Então, esse é o item A. Então, a gente já vai responder ela. Provavelmente está relacionado com isso daqui, mas não falou nada. Vamos ver aqui, deve estar no B, né? Dina, veja essas figuras e pense naqueles 2 copos de uísque que nosso amigo não bebeu. Qual copo da situação inicial corresponde ao copo D da situação final? Então, X ou Y virou D. Então, a gente tem que saber, uma foi com gelo, outra foi com gelo seco, não sei qual. Uma das 2 virou a situação D. Note que o C está num nível igual aqui, né, o inicial, e o D está num nível menor. Em algum dos copos, a concentração final de álcool ficou diferente da concentração inicial? Óbvio, considerar a figura para responder o item B. Então, esse aqui é do item B. Vamos responder o item A primeiro. Esses sólidos colocados na bebida sofrem transformações. Que nomes são dadas a essas 2 transformações e por que elas resfriam as bebidas? Então, na prova, a gente tem esse espaço aqui para preencher. Vamos lá, né? Então, as transformações, o gelo vai sofrer fusão e o gelo seco vai sofrer sublimação. Esses são processos que absorvem energia do meio. Como eles absorvem energia do meio, o líquido, o uísque, vai perder energia resfriando. Então, como que a gente resolve isso? Os nomes são, você tem que falar os nomes. Fusão do gelo, de água, sublimação do gelo seco. As bebidas resfriam, pois, então você tem que justificar. As bebidas resfriam, pois as transformações fusão e sublimação são endotérmicas, endotérmicas com absorção de calor e energia do meio, resfriando o líquido. Fechou? Tirou 2 aí já. Agora, vamos descer aqui um pouquinho, a gente tem mais espaço para responder a B.
Qual das duas situações corresponde ao D? Então a gente tem que pensar, gelo e gelo seco. Qual gelo que boia na água, flutua? Gelo ou gelo seco? Gelo. Então esta situação Y é o gelo de água. Esta situação X é o gelo de gelo seco. Então gelo seco vai para o fundo, o gelo de água boia. Somente, né, tem pouquíssimas exceções aí do gelo, da substância no estado sólido ser menos densa e boiar. Então, gelo boia, todo mundo sabe disso. Qual que vai ser a situação D? Vamos pensar aqui. Depois que o gelo derreter, o líquido vai aumentar de volume, porque ele vai sair do sólido, vai para o líquido e vai aumentar o volume. Então, provavelmente o Y gera o copo C, porque o líquido, né, vai até aumentar de volume. Aqui está no mesmo volume, mas é porque a parte que está aqui é meio estranho, mas o Y vai gerar o C. Já o gelo seco, ele sublima, ele sai do sólido e vai para o gás direto. Então ele vai formar aquelas bolinhas, vai borbulhar aqui, esse gás sai do copo, e esse volume que ele estava ocupando aqui, ele vai passar para o gás e vai sair. Então provavelmente o X gera o D, porque o gelo seco sublima. Como que isso ficaria aí em palavras, né? Vamos ver aqui como que a gente colocaria isso. Ah, tá, tem a questão da concentração, mas vamos falar primeiro da questão da transformação. Então, o copo X da condição inicial corresponde ao copo D. Como que eu concluí isso? Então, olha, eu grifei aqui para deixar bem claro que o X gerou o Y. O corretor bateu o olho e não ter erro na minha resposta. Concluí isso, pois os cubos sólidos que submergem afundam são de gelo seco. Ao sublimarem totalmente, passam para o estado gasoso sem alterar o volume do líquido, como no copo D. Então aqui ele sublimou, foi para o lado gasoso, tem que ter um volume menor do que no outro caso, que seria o gelo de água. Agora ele pergunta, então aqui eu ganhei 1. Se eu deixasse assim, eu ia tirar 3 de 4. 2 do item A, 1 do item B. A segunda parte. Em algum dos copos a concentração final de álcool ficou diferente? Sim, pessoal. O que a gente tem que lembrar aqui? Que a concentração é a quantidade de soluto, né? Ou massa, ou mol, como a gente vai ver ainda com muita calma na parte de físico-química, né? Eu só comentei um pouquinho por cima aí se você está seguindo a playlist de Química Básica, mas a concentração é quantidade de soluto dividido pela quantidade de solvente. Quando o gelo derreter, a quantidade de solvente vai ficar maior. Então eu tinha um pouquinho de álcool em, sei lá, 200 mililitros. Quando o gelo derreter, eu vou ter 250, não sei, estou falando valores aqui, um volume maior. Então a concentração vai diminuir. Em palavras, né, como que isso ficaria? Sim. Então, você tem que responder sim ou não já, de cara. A concentração final de álcool ficou diferente? Sim ou não? Sim. A concentração final de álcool ficou diferente da inicial. Ficou diferente. Agora você tem que falar que ficou menor, tudo bem? Por quê? Como o gelo é feito de água, com o gelo feito de água. O motivo é que o gelo, ao derreter no copo C, aumenta a quantidade de solvente, que eu representei aqui nessa formulinha, né? Aumenta a quantidade de solvente no copo, e como a quantidade de álcool não se altera, a concentração de álcool fica menor que a inicial, diluindo. Então tem até uma diluição aqui, né? Então, você tem que falar sim, qual copo e justificar, porque o gelo derrete, aumenta o volume de solvente, a quantidade de soluto não se altera, a concentração vai diminuir. Beleza? Fazendo tudo isso aqui, a gente tiraria 4. Vamos ver como foi o desempenho do pessoal? Então, a média dos estudantes aí que preencheram, fizeram a questão, foi de 2,6, né? 2,58 em 4. Então, uma dificuldade aí dos estudantes foi média. Não foi uma questão absurda que o pessoal tirou 1,08, né? Mas também não foi uma questão muito fácil que todo mundo só saiu tirando 4, tudo bem? Então, é uma questão de dificuldade média. Beleza? Então, foi isso, pessoal. Um resumo aí muito rápido aí de tudo que a gente já viu, né? A gente viu processos endotérmicos, exotérmicos, o estado físico, né, do sólido tem forma e volume definidos, o gás tem forma e volume variável. No gás as moléculas estão mais agitadas aqui, que está bem representado aqui dentro desse frasco fechado. A água líquida, quando você coloca pressão nela, a gente vai ver isso com mais calma,
né? A gente tem a mudança por pressão também. Então, tudo isso é que a gente tem no nosso resumo. Beleza? Então é isso, fique aí para as próximas aulas. Valeu e vamos...